Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Silva, sou engenheiro civil da GMC Construções e esse vídeo ele vai tratar do documento de engenharia número 42, que é o documento que traz para a gente o procedimento executivo do serviço de supressão vegetal. Ok? Então vamos lá. Vamos para a definição. O serviço de supressão vegetal, então, ele consiste no desmatamento e no deslocamento, né, que compreende aí a retirada de raízes, entulhos e quaisquer outros materiais que impedem a execução de etapas posteriores da obra. Então a gente vai executar, por exemplo, um parque eólico e lá está cheio de vegetação, cheio de árvores, então a supressão vegetal é o processo pelo qual a gente vai fazer esse desmatamento, todo o destocamento, retirada de raízes, entulhos, tudo que tiver no local para fazer essa limpeza do terreno para permitir as etapas posteriores da execução do serviço, ok? Para esse procedimento, os documentos de referência que foram utilizados para a elaboração foi a especificação técnica 01 do DENIT, que trata de limpeza do terreno e de estocamento, e também a NR18, que é a norma regulamentadora aí que trata das condições de segurança e meio ambiente na construção civil. Tá bom? Quais são os recursos necessários para a execução da supressão vegetal? Em primeiro lugar, trator de esteiras, escavadeira hidráulica, a gente vai ver que pode ser executado ou com trator de esteira ou com escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caminhão basculante, motosserra, foice e facão, que são as ferramentas manuais. O trator de esteira e a escavadeira hidráulica vai variar da densidade da vegetação, do tipo do local, do acesso, enfim. Diversos fatores influenciam na definição, se vai ser utilizado trator de esteiras ou escavadeira, assim como também a pá carregadeira. Isso vai variar muito em relação à área, em relação ao local, em relação à região, à densidade da vegetação. Então isso ficará a encargo da equipe técnica da obra decidir qual vai ser o equipamento utilizado. Já o caminhão basculante seria para o transporte das galhadas, enfim, de todo o expurgo do serviço de supressão vegetal, é transportado através de caminhão basculante. Motosserra também entra no serviço, a gente vai ver um pouco mais na frente qual é o papel da motosserra nesse serviço. E foice e facão são ferramentas manuais que auxiliam aí a gente na execução da supressão, tá ok? Seguindo, a gente tem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são necessários para a execução do serviço. Então, capacete, calçado de segurança, óculos de segurança, luva de proteção, protetor auricular, respirador PFF1, aquele que tem um filtrozinho, protetor solar, perneira, protetor facial para os motosserristas e capa protetora tipo apicultor também para o pessoal que vai operar o motosserra. Ok? Seguindo, a gente vem para as condições iniciais. Para executar supressão de vegetação, a gente precisa ter uma licença ambiental para isso. Então é muito importante que antes do início do serviço, antes da execução da supressão vegetal, que se observe as licenças ambientais. Essas licenças são os documentos através dos quais os órgãos ambientais autorizam a execução da supressão. Então, muito importante isso, o serviço de supressão vegetal não pode, de maneira nenhuma, ser executado sem a licença. Além da posse da licença, é importante ressaltar o porte da licença. É imprescindível que durante toda e qualquer atividade de supressão vegetação, a gente tenha em mãos a licença ambiental. Então, sempre que nós formos executar supressão vegetal, a licença tem que estar com a gente na frente de serviço. Não pode estar no escritório, não pode estar na sede da empresa. Tem que estar na frente de serviço. Para o caso de qualquer fiscalização de cunho ambiental, a gente está resguardado ali durante a execução. Ok? Ainda nas condições iniciais, a gente ressalta, assim como a licença ambiental, a importância da topografia fazer a alocação da área. Por quê? Quando nós vamos fazer supressão vegetal, existe uma delimitação de área. Não podemos fazer nenhuma supressão fora dessa área estabelecida. Então, a topografia é muito importante que faça a alocação dessa área, para que a gente, durante a execução do serviço, não saia da área pré-estabelecida e não venha cometer um possível crime ambiental saindo da área. Ok? Além disso, todos os equipamentos que vão nos ajudar aí
na execução do serviço devem ser inspecionados e aprovados antes da execução. Como eu disse, os equipamentos eles são selecionados de acordo com o tipo da vegetação, de acordo com o local, de acordo com a área. Então, a gente vai selecionar aí trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira, de acordo com essas características, mas isso tudo vai ficar a encargo da gerência da obra. Ok? Seguindo adiante, vamos agora para a execução. Então, na execução, a gente inicia o corte pelas árvores de maior porte, lá com o trator de esteira ou com a escavadeira. E lembrando, nas áreas onde a gente for fazer aterro, o ideal é que se faça um expurgo da camada orgânica, ou seja, uma camada ali de 20 ou 30 centímetros, vai variar também de acordo com o tipo, com as características do local, mas essa camada ela deve ser removida também, e isso já vai nos ajudar na regularização do subleito e na posterior execução do aterro nessas áreas. E nas áreas de empréstimo, a limpeza ela deve ser executada, assim como nas áreas de aterro, até uma determinada profundidade, que assegura a não contaminação do material a ser utilizado. Então, quando eu vou fazer a supressão vegetal de uma jazida, por exemplo, eu tenho que tomar o cuidado de fazer essa limpeza de modo a não contaminar o material que eu vou utilizar para fazer um aterro, para fazer uma camada de base, uma camada de subbase. Então, na supressão vegetal em área de jazida, a gente tem que ter também esse cuidado. Aqui tem uma imagem de execução, essa aí foi uma imagem própria da GMC, onde a gente pode ver aí a utilização de trator de esteira na fase inicial aí da supressão vegetal. Ok? Após o desmatamento de maior porte, que é com maquinário pesado, com escavadeira ou com trator de esteira, para carregadeira, a gente inicia a parte dos motosserras. A parte dos motosserras a gente vai iniciar o corte do material lenhoso. O que é isso? Tudo que for com um diâmetro superior ao indicado pela fiscalização, ou pode ser 5, 10, 15, 20, digamos que seja 10. Fiscalização indica que acima de 10, toda a lenha deve ser aproveitada. Então, com base nisso, a gente inicia o corte com os motosserras desse material lenhoso. E esse material lenhoso deve ser cubado, ou seja, ele deve ser mensurado. Para isso, a gente organiza esse material em leiras com seção de 1 por 1 e o comprimento que der. Ou seja, a gente faz a leira na seção de 1 por 1 e multiplica pelo comprimento para saber quantos metros cúbicos foram retirados de lenha daquele serviço de supressão da vegetação. Então, esse é o papel dos operadores de motosserra e das motosserras. É fazer o corte e o aproveitamento do material lenhoso para que seja feita essa cubagem. E esse material da cubagem vai para onde? Isso depende do cliente e da licença ambiental. Então, nós não temos uma definição muito clara. Vai depender de projeto para onde vai esse material proveniente dessa cubagem. Ok? Então, aí nessa foto a gente pode observar o motosserra fazendo o corte, né, do material lenhoso para fazer um posterior aproveitamento e uma cubagem desse material para a gente passar a informação para os nossos clientes. Tá bom? Seguindo adiante, o que é que a gente tem que ter ao final de uma supressão vegetal? Qual é o aspecto final da área que a gente deve obter após o término do serviço de supressão vegetal? Então, a superfície ela deve estar livre de tocos e outros materiais que impeçam a realização das etapas posteriores, de acordo com as exigências que a gente acabou de falar, e os limites da largura devem respeitar as demarcações da topografia. Então, se a topografia marcou uma área de 10 por 10, essa supressão ela deve terminar com essa área de 10 por 10, né? Ele não pode terminar com 10 por 15, ou 15 por 15, ou 20 por 20. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente tem uma área delimitada e a gente não pode, em hipótese nenhuma, ultrapassar essa área, a não ser que tenhamos autorização do órgão ambiental para isso. Ok? E para proteger esse serviço, o que a gente faz para não perder o serviço, né? Para proteger a execução da supressão vegetal? Os serviços eles devem ser programados em relação à terraplanagem de modo a reduzir o desenvolvimento da vegetação posterior ao término do serviço. O que é que eu quero dizer com isso? Digamos que eu vou fazer uma obra e eu vou começar a terraplanagem daqui a um ano. No meu planejamento, a
terraplanagem está prevista para daqui a um ano. Se eu executar a supressão vegetal hoje, daqui a um ano já vai ter brotado muito mato, alguns galhos. Então, eu já vou ter novamente um desenvolvimento vegetal naquela região, o que vai fazer com que eu tenha que realizar uma nova supressão vegetal. Talvez uma supressão menor, mas, de toda forma, eu vou ter que refazer essa supressão vegetal. Então, a gente estabelece aí uma defasagem do serviço de supressão em relação à terraplanagem, de modo a não permitir o desenvolvimento da vegetação e de processos erosivos, porque senão eu vou ter que retrabalhar essa área com o processo de supressão vegetal. Ok? E para a execução desse serviço a gente tem alguns controles, certo? Então, a parte de controles ambientais, os serviços de desmatamento, eles devem ser iniciados com licença, como a gente falou lá no início, e deve-se evitar a supressão desnecessária de vegetação, obedecendo-se aos limites demarcados pela topografia. Além disso, como eu falei no início também, o material ele deve ser destinado ao local adequado. Esse destino ele vai depender muito da licença, vai depender da orientação do nosso cliente. Então, isso vai variar de obra para obra, de projeto para projeto. Mas a gente tem que sempre ter esse cuidado de destinar o material sempre para o local adequado. Em relação às máquinas, enquanto não estiverem em uso, vamos deixar as máquinas desligadas. Porque às vezes a máquina fica ligada, porque o cara está lá querendo ficar no ar-condicionado e tal, mas a gente sabe que isso consome combustível, isso gera gás carbônico para a atmosfera, e a gente tomando esse cuidado de desligar as máquinas enquanto elas não estiverem sendo utilizadas, a gente reduz bastante esses impactos ambientais, certo? E os serviços devem ser conduzidos de forma a causar o mínimo de danos às áreas de entorno, né? Então a gente deve ter sempre esse cuidado de reduzir os danos ambientais nas nossas atividades, não só na supressão, como todas as atividades desenvolvidas por nós. Tá? Em relação à saúde e segurança, muito importante que apenas os operadores treinados devem ser autorizados a operar motosserra. Eu não posso pegar qualquer pessoa para operar motosserra sem o devido treinamento. Então, só os operadores de motosserra treinados devem operar motosserra. Muito importante isso. E, assim, para evitar a questão de acidente, de atropelamentos e tudo mais, a gente recomenda que ou o fardamento possua faixas refletivas, ou, caso o fardamento não possua, que se utilizem coletes refletivos, aqueles coletes laranjas ou verdes, para que todo mundo seja visível para os operadores, para os motoristas, com a finalidade de evitar qualquer possibilidade de acidente. Em relação ainda aos motosserras e aos ajudantes, é importante que a gente faça algumas pausas durante o dia, porque como as posturas são inadequadas e o esforço é muito grande, principalmente no trabalho de ajudantes e motosserras, isso gera uma fadiga. Então é importante que se realize pequenas pausas ali, quando você para para beber água, você dá uma descansada, para em seguida voltar à atividade. E além disso, claro, ressaltar a preocupação com a instalação de sinalização de alerta de segurança na área onde está sendo trabalhado, tanto pelos equipamentos pesados, trator, escavadeira, bem como nos locais onde estão trabalhando os motosserras e os ajudantes. E, mais uma vez, ressaltar a importância da utilização do EPI. A gente falou lá no comecinho sobre os EPIs que devem ser utilizados e ressaltamos novamente a grande importância da utilização do EPI como forma de proteção à saúde dos nossos colaboradores. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a quem estiver assistindo esse vídeo e gostaria de contar muito com a colaboração de vocês para que a gente possa desempenhar nossas atividades visando sempre qualidade, respeito ao meio ambiente e cuidado com a saúde e segurança dos colaboradores. Muito obrigado.